Bom, começamos então o nosso estudo através de 6 videoaulas sobre proteínas. E para começar a conversa, nós precisamos já separar as proteínas em 2 grandes grupos, que são as proteínas globulares e as proteínas fibrosas. As proteínas globulares, elas têm uma diversidade muito maior de estruturas celulares. São aquelas proteínas, que apresentam uma estrutura enovelada e solúvel. E esta estrutura enovelada e solúvel possibilita elas ficarem dentro das células. Enquanto as proteínas fibrosas são aquelas proteínas estruturais, que compõem músculos, que compõem tendões, que compõem outros tecidos com finalidade extracelular, principalmente, e também intracelular, compondo o citoesqueleto, né? Mas nós vamos estudar isso de forma separada e vamos começar o estudo pelas proteínas globulares. Aqui é para mostrar um comparativo de uma proteína globular no seu formato nativo. Nativo significa como ela é produzida e como ela está preparada para ser expressa na célula. Aqui uma comparação de uma estrutura de proteína em alfa-hélice e uma estrutura em beta-conformação. Na estrutura alfa-hélice, você já tem um estiramento maior, em que você tem um espaço muito mais amplo ocupado pela proteína, e na beta-conformação, uma estrutura ainda mais esticada, que aumenta muito o espaço necessário para a atuação dessa proteína. Portanto, isso bloqueia, de certa forma, e impede que esse tipo de estrutura de forma isolada sirva para as propostas intracelulares, de modo que as intracelulares basicamente são essas proteínas nativas, embora essas proteínas nativas tenham padrões de execução em alfa-hélice e em beta-conformação, ou seja, trechos delas são em alfa-hélice e trechos são em beta-conformação, mas numa estrutura muito mais enovelada, de modo que ocupa muito menos espaço. Essas proteínas possuem níveis estruturais, que nós chamamos de 4 níveis. Estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Então, de primária a secundária. Não vou escrever todas aqui. A gente já vai discriminar um pouco sobre essas estruturas. E são exemplos dessas proteínas globulares: a mioglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio dentro da musculatura, a hemoglobina, que é a responsável pelo transporte de oxigênio por todo o organismo, capturando esse oxigênio lá no espaço saturado alveolar, lá no pulmão, né, e distribuindo esse oxigênio por todo o organismo. Todas as enzimas são proteínas globulares, que são então os catalisadores, as moléculas que aceleram a velocidade das reações químicas em todos os seres vivos. E por fim, as proteínas séricas, de uma forma geral, são todas proteínas globulares, que compõem aí, por exemplo, a soroalbumina, que é uma proteína, é uma albumina do soro, que faz transporte de inúmeros compostos, quase tudo no sangue é transportado por essas proteínas, e são proteínas globulares também, só para exemplificar. Então aqui constam os 4 níveis estruturais de uma proteína, possível de uma proteína. Então, na estrutura primária, nós temos basicamente a sequência de aminoácidos que compõem essa proteína. Então, aqui, histidina, alanina, valina, leucina, glicina, lisina, lisina. Esta é uma sequência, né? Poderia ser histidina, glicina, valina, alanina. Poderia, mas não é, né? A sequência específica é esta. Tá? Então, isto define a estrutura primária, a sequência de aminoácidos. Ou seja,
Aqui você tem só o esqueleto das ligações peptídicas e os seus respectivos grupamentos R. Né? Só esse nível de informação, só não, porque já é bastante, mas é esse nível de informação que você tem na estrutura primária, a sequência de aminoácidos. Mas você não tem como inferir nada mais além da sequência, ou seja, você não tem como inferir se esses aminoácidos ou se esse trecho está em alfa-hélice, ou está em beta-conformação, como é que ele está enovelado, nada disso. Né? Você só tem a estrutura da sequência dos aminoácidos que compõem. Quando você considera como estes grupamentos R interagem com os grupamentos R dos seus vizinhos, dos aminoácidos vizinhos, então você já considera, você já conta com uma agregação de informação. Você já tem como inferir que esta estrutura é uma alfa-hélice, porque ela mostra a interação que existe dos grupamentos R dos aminoácidos com os seus vizinhos, muito próximos aqui, né? Então, somente você tem a informação na estrutura secundária de como os aminoácidos interagem com os seus aminoácidos vizinhos. Acontece que você pode ter uma estrutura, sempre começando com o grupamento amina, né? Você pode ter uma estrutura que faz lá uma alfa-hélice, aí ela se novela, se dobra, tem uma estrutura beta-pregueada, volta, e acaba lá no COOH, que é o ácido carboxílico, o grupamento carboxy terminal dessa cadeia peptídica, certo? Muito bem, acontece que, se você está percebendo que isso aqui é uma corda, como se fosse uma corda, né, toda enovelada, toda enrolada, certo? É bem fácil a gente fazer isso mesmo, né? Pegar uma corda e começar a embolar ela, você já vê que ela forma algo assim, né? Uma mangueira de jardim, enfim. Então, mas ela só tem duas pontas. Muito bem. Se você pegar esta ponta, esta outra ponta e puxar, você vai perceber que isso formaria uma estrutura, eu vou desenhar aqui embaixo, isso desenharia uma estrutura linear. Está lá o NH2 e lá na outra ponta o ácido carboxílico. Quando eu ficar rico, eu vou comprar uma canetinha de pintar aqui nesse negócio para ficar mais fácil de escrever. Bom, então se a gente estica essa corda, digamos assim, né, usando a analogia da corda, se a gente estica essa corda, se a gente estica essa cadeia peptídica, nós obteríamos uma sequência de aminoácidos, percebe? Que é o que a gente tem na estrutura primária. Então aqui suponha, seria uma histidina, depois seria uma alanina, né, depois outra alanina, e assim sucessivamente na estrutura do peptídeo. Na secundária a gente já tem como é que ela se organiza em relação aos seus vizinhos, então a gente já consegue saber que aqui ela forma uma alfa-hélice, mas isso não significa que essa alfa-hélice que a gente viu aqui, que é um trecho só da proteína, não significa que ela não interaja, que esse grupamento R aqui não tenha nenhuma interação com um grupamento R lá do final da cadeia. Muito simples, é só eu pegar essa ponta da corda aqui e enovelar e aproximar esse grupamento R desse. Eles vão ter uma interação. Por exemplo, aqui em cima. Aqui eu poderia ter um grupamento R. Vamos pensar lá, a gente já estudou a formação da ponte de sulfeto, né? Que é um SH que perde e forma faz uma ligação com outro grupamento tiol, SH, que
perde o hidrogênio também, e aí então forma-se uma ponte de sulfeto. As pontes de sulfeto são muito importantes nas estruturas terciárias das proteínas. Então, se eu fosse numerar esses aminoácidos, colocasse aqui 1, 2, 3, 4, até o 97 lá no fim, digamos, eu estou obviamente chutando isso aqui, né? Só um exemplo. Então, eu poderia conjecturar que o aminoácido 79, que o grupamento R do aminoácido 79 interage com o grupamento R do aminoácido 87. E que os dois, 79 e 87, que portanto não são vizinhos, né, eles formam uma ponte de sulfeto. E esta ponte de sulfeto, entre outras ligações, entre outras estruturas que a gente vai discutir também, possibilitam essa proteína sofrer justamente este enovelamento, esta volta. Então, esta volta ela é amarrada, ela é possibilitada por interações químicas que conduzem à formação, o padrão de enovelamento de uma cadeia peptídica. Essas informações todas estão contidas na estrutura terciária da proteína. Ou seja, aqui não dá nem para ver aonde que está o grupamento amino terminal. Aqui provavelmente seria o carbox terminal. Ou não, pode ser que esse aqui fosse o amino terminal, enfim. Mas vamos supor, o amino terminal está escondido lá atrás, a gente nem vê. Então ele vem, faz a volta, faz uma voltinha, depois passa lá por trás e vai lá por trás e fecha lá no COH, no carbox terminal. Então aqui você tem um grupamento R, por exemplo. Aqui você tem um grupamento R que está interagindo com o grupamento R de um outro aminoácido que está lá no fundo dele. Bem aqui, esse R que eu desenhei aqui, ele está bem aqui no fundo, a gente não tem nem como desenhar ele aqui, né? Que é o que eu tentei mostrar aqui em cima. Tá? E isso forma a estrutura terciária de uma cadeia peptídica. Muitas proteínas têm apenas uma cadeia peptídica. Então, essa proteína só vai até a estrutura terciária. Mas algumas proteínas não são formadas por apenas uma cadeia peptídica. Elas são formadas por mais de uma cadeia peptídica, que é exatamente o caso da hemoglobina que nós vamos começar o estudo. E por isso a gente usa a hemoglobina como molécula de proteína padrão para a gente estudar estrutura de proteína. A hemoglobina é uma molécula composta por duas cadeias do tipo alfa e duas cadeias do tipo beta. Lembra ontem na conversa que a gente fez sobre o Covid, sobre o vírus, que o vírus se liga na cadeia beta, estava lá no título do artigo, inclusive, né? Que o vírus se liga, a glicoproteína do envelope viral se liga na estrutura beta da hemoglobina. É isso aqui que ele estava querendo dizer. Então, repare que você tem duas cadeias amarelas aqui, né? E duas cadeias vermelhas, certo? Para discriminar, para diferenciar, que são 4 cadeias de 2 tipos. Os tipos de cadeias, alfa e beta. Quantas cadeias? 4, porque são 2 de cada tipo. Então, são 4 cadeias peptídicas. Eu tenho 4 pontas, então, eu tenho 4 grupamentos amino terminal, 4 grupamentos carbox terminal, uma de cada cadeia peptídica, e todas essas cadeias se conversam, digamos assim, elas interagem entre si para formar a molécula estruturalmente ou biologicamente ativa. Biologicamente ativa quer dizer funcional. É uma proteína que está pronta para cumprir o seu papel fisiológico. Antes disso, ela não está no seu estado biologicamente ativo. Ela está ainda em processo, mas não está biologicamente ativo. Quando todas as 4 cadeias se condensam para formar a estrutura quaternária da hemoglobina, aí ela se torna biologicamente ativa, ou seja, capaz de cumprir o seu papel fisiológico, que é principalmente transportar gases, mas principalmente oxigênio.
Como eu comentei, existem várias estruturas, várias ligações químicas que possibilitam a manutenção de uma estrutura terciária na proteína. Aqui está a ponte de sulfeto que eu desenhei lá no outro desenho, né? Então, esse aqui é o primeiro exemplo que eu já usei anteriormente. Mas aqui nós temos diversos outros. Pontes de hidrogênio, né? Estrutura beta-pregueada, que possibilita também a formação de pontes de hidrogênio entre cadeias, entre intracadeia, né? Ligações iônicas coordenadas, metálicas, interações hidrofóbicas de aminoácidos, principalmente aminoácidos hidrofóbicos, como leucina, valina. Também interações salina, ponte salina, interação de Van der Waals, força de Van der Waals, atração eletrostática. Então, todas essas são interações químicas que possibilitam a manutenção, a formação e a manutenção da estrutura terciária das proteínas, ok? Das cadeias peptídicas, seja proteína ou só cadeia, né? Uma cadeia que vai compor uma proteína, mas enfim. Essa discussão de cadeia e proteína, ela ocorre porque e é necessária, porque até um tempo atrás, e não é tanto tempo assim, nós dizíamos que cada gene, um gene, existia para expressar, para ter a informação e produzir uma proteína. Ó, que chique eu escrevendo. Então, um gene produzindo, tendo informação para produzir uma proteína. Depois, quando nós aprendemos que muitas proteínas tinham uma estrutura quaternária formada por mais de um tipo de cadeia peptídica, aí se começou a se perguntar, tá, mas eu tenho só um gene só é suficiente para produzir uma molécula de hemoglobina que tem duas cadeias do tipo alfa e duas cadeias do tipo beta? Quantos genes eu preciso para produzir uma cadeia de hemoglobina? Uma molécula de proteína biologicamente ativa com as suas 4 cadeias. Quantos genes eu preciso? Então, essa é uma pergunta aí que vocês podem refletir um pouco, mas não muito, porque eu já vou dar a resposta. Então, para molécula de hemoglobina poder ser produzida, como ela precisa de dois tipos de proteína de cadeia peptídica, então nós temos a necessidade de ter dois genes que vão expressar duas cadeias de tipos diferentes duas vezes. Então você vai ter 2 RNAs mensageiros. Nem sempre é assim, tá? Mas na maioria das vezes é. Então você vai ter lá 2 RNAs mensageiros, um que vai expressar a cadeia alfa e o outro que vai expressar a cadeia, esse aqui que vai expressar a cadeia alfa e esse aqui que vai expressar a cadeia beta. Aí você diz, mas são duas cadeias betas. Lógico, então o ribossomo vai passar 2 vezes aqui e produzir 2 cadeias beta. Vai passar 2 vezes aqui e produzir 2 cadeias alfa. Essas moléculas todas vão se juntar para formar a hemoglobina biologicamente ativa. Ok? A mioglobina, que é a molécula que transporta oxigênio no músculo, né? Ela não está solta no sangue, ela está dentro das células musculares, fazendo esse transporte para as células, né? Levando esse oxigênio para as células musculares. Então, a hemoglobina deixa o oxigênio no músculo e quem distribui esse oxigênio no músculo é a mioglobina. Por isso, a nossa carne é vermelha. Né? Todos os organismos que têm carne vermelha é porque eles têm mioglobina. E alguns chegam a ter a carne de coloração
roxa ou marrom, né, em função da abundância de ferro e da abundância de mioglobina nesse tecido. A mioglobina, diferente da hemoglobina, ela é uma molécula composta por apenas uma cadeia peptídica. Ela não tem estrutura quaternária, ela só tem estrutura terciária, né? Mas, como a hemoglobina, ela tem uma característica importante, que ela é uma proteína que precisa de uma parte, de uma molécula orgânica de natureza não proteica, chamada grupo prostético. Ok? Grupo prostético é um conceito, né? Existem vários grupos prostéticos. Um grupo prostético, um tipo de grupo prostético, se chama grupamento M, e daí vem o nome de hemoglobina, né? Uma globina que tem M, uma proteína globular que contém o grupamento prostético M. Esse grupamento M é uma porfirina, e a gente vai estudar isso ao longo aí do processo, né? Que, aliás, a porfirina também estava citada no título do artigo lá do SARS-CoV-2. Bem, então, para a proteína, tanto a hemoglobina quanto a mioglobina, conseguir cumprir o seu papel fisiológico, é necessária a presença desse grupamento prostético M, tá? Que não é proteína, que não tem nada a ver com proteína, a gente vai depois dar uma estudada na sua estrutura. E é esse grupamento M, que está mostrado aqui nesse desenho, que é capaz de ligar o oxigênio, porque no meio desse grupamento M, nós vamos ter um ferro ligado. Então, é o grupamento M, que por sua vez liga o ferro, que por sua vez liga o oxigênio. Então, o oxigênio é transportado pela proteína, mas sem tocar, sem interagir diretamente quimicamente com a proteína, porque ela está ligada ao ferro, que por sua vez está ligada ao grupamento M. Ok? E o que aquela glicoproteína do Covid faz, aquela glicoproteína do vírus faz, é se ligar nessa estrutura, separar o ferro dessa estrutura e do grupamento da cadeia peptídica, de modo que a hemoglobina não consegue mais transportar o oxigênio e os tecidos entram em hipóxia, né? Pelo menos essa é a proposta, é a dedução que o artigo leva. Existem várias formas da gente apresentar a estrutura de uma proteína. Inclusive tem um aplicativo muito interessante que eu vou solicitar para vocês testarem, utilizarem. É uma aula prática que nós fazemos em laboratório, num laboratório de informática, mas ele pode ser plenamente desenvolvido por vocês em casa durante um tempo que vocês se dediquem. E esse programa, ele possibilita, ele é um programa bem leve, tá? Não precisa ter uma super máquina, nada disso, né? Você consegue trabalhar ele com qualquer computador. Mas ele possibilita você baixar da internet estruturas de proteínas. Existem bancos de dados mundiais hoje que tem milhares de estruturas, tanto de DNA, de sequências de DNA, quanto de sequências de proteína. Você abaixa a sequência das proteínas, abaixa os dados de cristalografia ou de difração de raio-x, enfim, os dados da estrutura da proteína, né? Tem a sequência e tem os dados da estrutura da proteína. E com isso o aplicativo, esse software, ele constrói, ele mostra para você a estrutura da proteína. E o software possibilita você visualizar essa estrutura
essa estrutura de formas diferentes. Então aqui nós estamos olhando todas esses desenhos aqui, eles se referem à mesma molécula, é uma molécula só, mas são formas diferentes de você representar, de você apresentar a estrutura de uma proteína. Né? E aqui você tem, por exemplo, nessa forma, você consegue destacar mais o grupamento prostético M. Né? Nessa forma, você destaca mais o grupamento R dos aminoácidos que compõem essa cadeia peptídica. Nessa estrutura, você destaca alguns aminoácidos. Olha, repare que você tem uma estrutura que mostra só trechos de estrutura secundária, né? Mostra a estrutura terciária da proteína, mas ela não detalha os grupamentos R de todos os aminoácidos, como aqui. Mas daí aqui você escolhe alguns aminoácidos, né? Para que ela apresente o grupamento R desses aminoácidos. E aí isso serve para quê? Porque você pode dar um zoom aqui, por exemplo, ó, você poderia dar um zoom aqui e perceber que esse grupamento R desse aminoácido específico interage com o grupamento M. E é ele que ajuda a estabilizar, né? E assim outros também. Então você consegue, dependendo do teu objetivo, você apresenta uma estrutura para conseguir mostrar detalhes das ligações que compõem a estrutura tridimensional da proteína. Aqui é uma representação em fita, né? Que se chama, destacando basicamente os trechos de estrutura helicoidal em alfa-hélice e os trechos em beta-conformação. Né? Então, essas estruturas preguiadas e estruturas em hélice. Okay? São trechos. Você percebe que você diz assim, a mioglobina ela é formada por estrutura alfa-hélice. É verdade isso? Mas ela só alfa-hélice? Não. Existem trechos de alfa-hélice, trechos de beta-conformação e eles se alternam para formar a estrutura tridimensional. E lá o grupamento prostético M, destacado em vermelho. Então, nós temos na estrutura terciária uma diversidade de formas e existem padrões nesta estrutura terciária que se repetem, eles são recorrentes e eles são comuns em muitas proteínas. Então, existem padrões de dobramento que são chamados motivos e domínios. Então, os motivos e os domínios compõem a estrutura tridimensional da proteína. O que é um motivo? É uma estrutura que está entre a estrutura secundária, digamos, ou você pega um trecho da estrutura secundária e define naquele trecho qual é o padrão de estrutura, o padrão estrutural daquele trecho da proteína. E aí nós temos diversos padrões de novelamento, como por exemplo, loop beta-alfa-beta, barril beta. Né? Existem vários motivos que compõem, que estão presentes nas proteínas. Aqui um corner alfa-alfa, aqui um motivo todo beta, né? Que ele vai alternando em beta. Aqui uma outra contextualização de um beta-alfa-beta, um barril alfa-beta, em vez de ser só beta, como no slide anterior. Então, você tem vários motivos e esses motivos eles se repetem em inúmeras proteínas. Tá? Já o domínio é algo um pouco maior e que ele reflete uma parte da proteína que se eu separar essa parte da proteína do resto, ela consegue, na maioria das vezes, manter essa estrutura, ela não muda essa estrutura, porque normalmente quando você faz isso, por exemplo, se eu conseguir tirar esse pedaço aqui
dessa região azul aqui da proteína, essa proteína não vai mais ter essa conformação. Ela vai mudar, isso vai provocar uma mudança na conformação do resto da proteína. E um domínio não. Quando você tira um domínio, quando você separa um domínio da proteína, ela mantém a sua mesma característica estrutural, ela não muda o seu padrão de estrutura, ela mantém exatamente o mesmo padrão de estrutura, tá? E muitas vezes esse padrão estrutural possibilita que ela mantenha inclusive atividade biológica, tá? Em muitos casos, um domínio pode manter pelo menos parte da atividade biológica da proteína nativa. A proteína nativa é a proteína global, né? A proteína total. Com isso, nós encerramos a nossa primeira videoaula sobre as proteínas, começando com o estudo das estruturas das proteínas, né? E depois nós vamos avançar para outros aspectos. Até lá!